O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lendo atentamente esse trecho do Evangelho de Mateus, acredito que quase todos nós imediatamente nos lembramos da oração mais comum do cristão. Aquela oração que a gente reza, eu espero que reze, né? Ao menos umas 10 vezes durante o dia. Quando a gente reza o texto, a gente reza 5 vezes aquela oração. Fora outros momentos. E que oração é essa?
Pai Nosso. Quando nós começamos a rezar o Pai Nosso, a gente vai pedindo a Deus que Ele nos dê o pão de cada dia e tal, e a um certo momento a gente diz: e perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Pedro foi até Jesus perguntar: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, se o meu próximo pecar contra mim, eu devo perdoá-lo 7 vezes? E então Jesus falou algo que Pedro jamais esperaria ouvir. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E para completar a resposta, nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola, uma história bem simples, mas que faz com que nós compreendamos de que maneira o Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, de que maneira Ele se comportará conosco. E nós nos lembramos aqui de uma outra passagem do Evangelho que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E outra que diz: à medida com que medirdes os outros, vocês também serão medidos. Então, meus irmãos, quem está começando a sentir um friozinho na barriga, pode sentir, eu também sinto. Porque Deus é um Pai exigente. É um Pai que perdoa sempre, mas quer que nós aprendamos com Ele. E para aprender com Ele, nós precisamos ter consideração, amor e gratidão por Ele. A parábola que nosso Senhor Jesus Cristo nos conta hoje mostra um ato de total ingratidão da parte daquele homem que teve toda a sua dívida perdoada. O patrão não perdoou só a metade, o patrão não perdoou só 70%. Ele perdoou toda a dívida foi perdoada. Mas para aquele homem, eu diria quase que ele vivia nos nossos dias, esse homem aí. Por quê? Porque ele é um indiferente, como muitas pessoas hoje vivem na nossa sociedade, indiferentes, como se Deus não existisse, como se não precisasse cuidar da alma, como se nós não precisássemos cuidar do próximo, como se nós não tivéssemos uma regra a seguir. A indiferença, vocês sabem o que é o indiferente? O indiferente é aquele que diz assim: não estou nem aí. O indiferente é aquele que não está nem aí para nada. Indiferente. Ele não está nem aí para a família dele, ele não está nem aí para a saúde dele, ele não está nem aí para o próximo. O indiferente, ele nunca se preocupa do próximo, nunca. E foi justamente o que aconteceu com aquele servo que teve toda a sua dívida perdoada. O patrão perdoou toda a dívida dele, ele não teve gratidão. Aquele gesto do patrão em perdoá-lo não tocou minimamente a vida dele. Era para ele ter saído daquele recinto onde ele recebeu o perdão, era para ele ter saído exultante de alegria, mas tão grato que na hora que o outro colega dele passou na frente, se de repente o colega baixasse a cabeça com vergonha, ele disse: não, meu irmão, vem cá, tu tá me devendo quanto mesmo? Eu estou te devendo 100 moedas. Tu vai me pagando devagarinho, não tem problema não. Acabei de receber uma graça maravilhosa.
o patrão me perdoou de tudo, tudo. Não foi a atitude dele, não. Não foi. Uma ingratidão, mas uma ingratidão profunda. Uma falta de sensibilidade, mas uma falta de insensibilidade profunda. Queridos irmãos e irmãs, que isso não aconteça com nenhum de nós, nem nós que estamos aqui nesse santuário, nem aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré, pela Web TV. Longe de nós tamanha ingratidão com Deus. O Senhor, Ele realiza tantas obras boas em nosso favor. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos concede graças que às vezes nós nem percebemos. E por que, meus irmãos e minhas irmãs, sermos ingratos com Ele? O mínimo que nós podemos fazer, ao sermos agradecidos, é tentar imitá-lo. E é justamente o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo ao contar essa história para Pedro e para os outros discípulos. Nós temos que imitar o Senhor. Vamos recordar um momento da vida de Jesus em que Ele mostra toda a sua compaixão pelo próximo. Vamos recordar um momento da vida do Senhor Jesus em que Ele mostra toda a sua misericórdia para com a humanidade. Aonde Ele está? Na cruz. Na cruz, Jesus Cristo olha para a humanidade e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu espero que todos aqueles que estão escutando essa reflexão agora guardem no coração. Não deixem cair por terra, não sejamos indiferentes. Acolhamos esse convite que o Senhor nos faz nessa quinta-feira, esse dia 13 do mês de agosto. Acolhamos o convite que o Senhor nos faz para que nós sejamos capazes de sentir compaixão pelo próximo. A indiferença é um perigo grande. A indiferença não é uma característica do cristão. O cristão não deve ser indiferente nunca. Sejamos atentos às necessidades uns dos outros. Se nós caminhamos pela rua e percebemos que alguém deixou cair alguma coisa, tenhamos a simplicidade ao menos de chamar a pessoa, ou se possível juntar e entregar. Se nós percebemos que tem alguma coisa que está um pouquinho estranha ali, procuremos ajudar. O cristão, aquele que segue nosso Senhor Jesus Cristo, não é indiferente. Ele é solidário. E não basta ser solidário somente no final do ano, né? Tem que ser solidário o ano todo, em todos os momentos. Procurando respeitar uns aos outros e não ficar esperando a ruína do outro. Rezar por aqueles que nos fazem o mal, rezar por aqueles que tentaram nos prejudicar, perdoar. É essa grande mensagem que nós recebemos hoje de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que às vezes adoecem porque não perdoam. Tem gente que infarta porque não perdoa. Tem gente que pega doenças gravíssimas porque não perdoa. Nós pensamos que o perdão é um favor que a gente faz para os outros. Não é. O perdão é um bem que eu faço para mim mesmo, porque à medida que eu perdoo,
eu me torno mais leve, eu me torno mais livre, eu me torno mais tranquilo. A pessoa que fica guardando mágoa é uma pessoa pesada. Pesada. É tão pesada que não consegue ser nem agradável quando se aproxima dos outros. Quem consegue perdoar sente uma liberdade imensa. A gente diz, mas como é que a gente faz para perdoar? Ouvindo a palavra do Mestre e procurando imitá-lo, pedindo a graça. Senhor, eu quero perdoar, me ajuda. Dai-me a tua graça, limpa meu coração, dai-me a força para perdoar, Senhor. Agora tem gente que prefere ficar repetindo o refrão: eu não perdoo, eu morro, mas não perdoo. Essa eu levo para a minha vida, eu não vou perdoar nunca. E aí fica vivendo de uma maneira tão triste. É muito triste uma pessoa que caminha por essa vida carregada de mágoa, de ódio, de ressentimento, de desejo de vingança. É digno de dó, é digno de pena. Eu tenho pena, assim, não é... Digo assim de maneira muito tranquila, não irônica, de maneira alguma. Eu tenho pena de quem não consegue perdoar, porque não consegue perceber nem o brilho do sol que brilha durante o dia, não consegue perceber a leveza da brisa que chega até ele, não consegue. Por quê? Porque vive numa prisão que ele mesmo constrói. Para se libertar dessa prisão, só tem uma chave, é Jesus Cristo. Então, quem ainda não conseguiu perdoar vai lembrar dessa reflexão e vai começar a fazer isso. E quem estiver conversando e não prestou atenção, vocês repetem para eles. Tem gente que perde uma ocasião para poder refletir, conversando, sem necessidade. Eu, quando vinha para a missa aqui na Basílica, que eu era seminarista, eu ficava quietinho, prestando atenção. Tenho tranquilidade que eu nunca conversei na hora da missa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.